ainda assim, vocês estão aqui, sinal de que Minas Gerais, eu sempre soube, é diferente, né? Então, eu estava explicando o sistema, os dois sistemas. As duas pernas que sustentam o sistema de repartição as sociedades onde esse sistema funciona são, por média, muito jovens. E aí, o Brasil não é mais. Só para vocês terem uma ideia, o Japão levou 110 anos para ter um terço da população do Japão com mais de 70 anos. O Brasil, a crise é tão pesada nas costas do nosso povo, dos anos 80 para cá, melhora um pouquinho ali, quebra, melhora um pouquinho acolá, quebra. Quem é mais velho sabe o que é que eu estou dizendo aqui. Que o Brasil levou só 40 anos para ter um terço da população com mais de 70. Então nós não somos mais um país jovem. Quando a gente organizou esse sistema, era nos anos 70, 80, nós tínhamos 8 trabalhadores ocupados para pagar o aposento de um brasileiro que não durava mais do que 60 anos. Hoje nós temos 2 trabalhadores ocupados com carteira assinada para pagar um aposentado que está ainda há 73 anos na média. Então essa primeira perna quebrou. A segunda perna é que esse sistema precisa que o mercado de trabalho seja extremamente formal. Na prática tem que ter carteira assinada. E o que está acontecendo no Brasil é a verdadeira genocídio, é o assassinato em massa da carteira assinada. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lupe, presidente do nosso partido, foi ministro do Trabalho, isso tem 10 anos, o Brasil tinha 56 milhões de carteiras assinadas. Hoje o Brasil tem menos de 30 milhões de carteiras assinadas, ou seja, nós perdemos 26 milhões de carteiras assinadas, fora a juventude que chegou, nesses 10 anos, procurando com razão a sua primeira oportunidade para trabalhar. Por quê? Desemprego de 14 milhões de pessoas, 32 milhões de brasileiros trabalhando sem carteira assinada, correndo aí da coisa, como eu já falei, e a reforma trabalhista botou o pano por cima dessa informalidade selvagem, prometendo que aquilo ia ajudar a criar emprego. Pois do dia da reforma entrar em vigor para hoje, o Brasil já destruiu mais 1.600.000 empregos. Então, as duas pernas quebraram. Nem nós somos mais tão jovens, nem nós temos mais um mercado de trabalho tão formal. Portanto, nós do PDT temos um serviço um pouquinho mais pesado do que um certo tipo de oposição que quer ver o circo pegar fogo para se abrir, para rir na cara do palhaço. E às vezes a oposição, a responsabilidade do governo é governar. Mas a oposição responsável, ela não pode fazer de conta que os problemas não existem. Então a gente fica ali espremido entre a cruz e a caldeirinha, porque nós sabemos que o problema da Previdência existe e nós achamos necessário discutir uma mudança na Previdência. Agora, mudança qual? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Qual é a mudança? De novo, ninguém precisa ser técnico, eles ficam escondendo isso da gente, não falam na televisão do jeito simples, que é para o povo ficar fora da jogada. Por isso que eu me danei e estou correndo aí. Hoje é sexta-feira de noite, uma saudade monstra do meu Bruguelinho, que tem 3 anos e meio, mas estou aqui feliz da vida, porque eu quero ajudar o povo a entender essas coisas que estão acontecendo. O que é, na prática, o que a gente está falando? Nós estamos falando de um desequilíbrio de conta. Como é que a gente faz em casa? Se a conta da família, o ganho é X, vamos dizer, o ganho é 1.000 e o gasto é 1.200. A gente tem uma hora que senta em casa, né, a família, e faz uma conversa. Vamos fazer aqui um plano, porque eu estou gastando mais do que ganho. Num primeiro momento eu achei que a coisa ia melhorar. Fui no agiota, tomei um dinheiro emprestado e tal, e agora o agiota está com a faca no pescoço, o juro está comendo tudo, e eu não vou... Aí tem vários jeitos de consertar. O mais irresponsável faz o quê? Continua gastando mais do que ganha, continua com a dívida e começa a vender. Vende o fogão, vende a geladeira, que é o que eles estão fazendo. Então o Brasil está, essa história de privatizar a Petrobras, de entregar a Eletrobras, de entregar a Furnas, isso tudo é mal, comparando como se você estivesse pagando a conta do agiota com a sua geladeira, o seu fogão e continua gastando mais do que pode. Então isso já é uma tragédia. Por quê? Porque chega um dia que você não tem mais nem a cama para dormir, a dívida foi crescer e a construção da dívida, que é o seu gasto maior do que o ganho, você está com um problema para resolver. Evidentemente, para a nação é muito mais difícil, mais complexo, mas ao mesmo tempo, por outro lado, é muito mais alternativas de resolver do que na família. Porque na família o que é? Você tem que cortar a despesa,
numa casa que já está praticamente só comendo, pagando energia e o aluguel e o remédio que às vezes precisa, e o ganho extra você não consegue mais porque ninguém está dando mais hora extra para ninguém, já está todo mundo trabalhando no expediente e tal. Na nação é diferente. E aqui começa a nossa briga com o Bolsonaro. Eu, candidato a presidente, eu propus uma reforma e ela resolvia o problema. Só que a gente fazia o quê? Está na Bíblia. A gente não pode servir a dois senhores. Ou você bem serve um e desserve o outro, ou bem serve ao outro e não serve bem a um. E aqui está o problema. Então, como é que a gente propunha resolver o problema da Previdência? Primeiro, o Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra imposto sobre os lucros exorbitantes, por exemplo, dos bancos. Só o Brasil e um pequeníssimo país chamado Estônia, fica no leste da Europa, e todo mundo cobra. Quando era presidente do Brasil Itamar Franco, mineiro, grande qualidade, e eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real na liderança dele, a gente cobrava. Sabe quanto é o déficit da Previdência hoje, sem o desvio que eles fazem para botar o dinheiro para juros? 50 bilhões de reais. Sabe quanto a gente arrecada com esse imposto? Cobrando de 1% só dos brasileiros, o baronato do Bahia, 70. Sumiu o déficit assim, ó. Depois o Brasil dispensa imposto de vidro só dos barões, dos mais importantes, dos poderosos, dos amigos do rei, 386 bilhões de reais por ano. Eu tinha proposto que a gente tirasse 20% disso. Dava mais 40 bi. Recebe 70 mais 40, você já começava a ter um troco para retomar 24 mil obras paradas, fazer moradia popular, retomar Minha Casa Minha Vida, coisa que está tudo parado. E aí o que é? É o tal servir a dois senhores. Eles optaram, por isso nós ficamos contra, apesar de reconhecer o problema, eles optaram por fazer a solução do desequilíbrio da Previdência cortando na despesa. Está tudo certo, é um caminho também. Agora vamos olhar qual é a despesa da Previdência. E eu vou falar aqui um exemplo prático, são números. Eu tenho muito respeito pelos militares, muito respeito, reconheço as especificidades deles e tal. Mas eles estão mandando no país. Tem 9 generais ministros. O Bolsonaro é capitão. Tem 123 oficiais superiores ocupando os diversos cargos do governo. Portanto, se tinha uma ditadura militar, é hoje. Né? Felizmente foram pelo voto, está tudo respeitado, não tem problema. Mas eu vou dar o exemplo deles para a gente entender o problema. Eu falei para vocês que sem o desvio, que chama DRU, dos recursos da Previdência para juro, o déficit é de 50 bilhões por ano. E vai aumentar, por causa dessas coisas que eu falei, as 2 pernas quebradas. Pois bem, as Forças Armadas custam da Previdência 47 bilhões de reais por ano. E contribui com 3. Portanto, dos 50 bi, 44 está nos militares. Não está aqui nos operários, nos trabalhadores, no comércio, da construção civil, no regime geral da Previdência Social. O déficit é desse tamanho. O déficit grave está no setor público, e no setor público está nos altos salários dos juízes, dos ministros, dos políticos. Então, só para vocês terem uma ideia, e é só para isso, para vocês terem uma ideia, eu, Ciro Gomes, tenho 62 anos hoje. Com 36, eu comecei muito cedo, com 36 eu era ex-deputado, ex-prefeito de Fortaleza e ex-governador. Pois bem, eu inteirei o direito às imoralidades do Brasil de ter 3 aposentadorias, que me dariam hoje 86 mil reais. Eu nunca aceitei receber, porque considerava uma grande imoralidade num país de pobre, eu venho de um lugar muito pobre, que é o Ceará, eu receber do povo pobre uma pensão, eu com saúde de 37 anos, para começando a vida. Não fiz nada do que é a minha obrigação, o reumatismo está chegando, às vezes me dá uma falta danada, mas não estou arrependido, porque eu tenho moral para dizer o que eu estou dizendo aqui para esses militares. 47 bilhões, eles custam contribuir com 3. O que é que fizeram para mudar isso? Nada. Estão mentindo na televisão, que é para acabar com os privilégios, não mudaram nada. Sabe qual é a idade com que 99% dos membros das Forças Armadas se aposentam hoje no Brasil? 55 anos. E isso é um exemplo. Aí diz assim, acabou o aposento dos políticos. Mentira. Mentira. Hoje,
todos os 513 deputados e os 81 senadores têm direito a se aposentar com 35 anos de contribuição. Não foi porque o Bolsonaro fez, já vem de trás, 35 anos de contribuição e com o aposento integral. Hoje é quase 30 mil reais o aposento. Aí estão dizendo na televisão que vai cair para 5.800.000. Vai, sabe quando? Daqui uns 50 anos, quando o primeiro deputado que nunca foi entrar, esse que entrar, daqui um tempo, esse aí não vai ter direito ao aposento integral de 26. Mas mentira, como se estivesse tirando. Esses que votaram agora, todos mantiveram o direito deles próprios, né, de fazer. Isso eu não estou querendo fazer para zangar ninguém, nem com os deputados, nem zangar com os militares, nada. Eu estou apenas querendo mostrar que a solução que eles encontraram preservou os privilégios dos grandes e 83 de cada 100 reais de sacrifício que esse modelo proposto agora e aprovado são tirados do lombo de quem ganha até 2 mil reais de salário. Então essa é a injustiça básica que não me permite apoiar uma perversão dessa. 83 de cada 100 reais do sacrifício que essa reforma está fazendo vai ser tirado nas costas de quem hoje ganha até 2 mil reais de salário. E aí começam as especializações, para eu abrir o microfone para vocês. Vamos calcular aqui como é que ficou a aposentadoria de um homem, da construção civil, do comércio, motorista de ônibus, trocador, um trabalhador normal. Pois bem, o trabalhador daqui para diante vai ter que, para se aposentar integral, vai ter que completar duas condições, não é só mais uma, duas condições juntas. Isso é que eles nunca explicaram para o povo. E é de uma crueldade que eu chego a afirmar, como vou repetir aqui, que eles na verdade não fizeram a reforma, eles acabaram com a Previdência Social dos pobres. Quer ver? Faz a conta junto comigo. Para ter direito ao aposento integral, pela nova reforma que está aí sendo votada, e está em tempo ainda de gente fazer força para ver se o Senado muda, etc. Tem o segundo turno na Câmara, ainda tem jeito. Eu vou espernear até o fim, né? Primeiro, para se aposentar tem que ter idade mínima de 65 anos. Então é a primeira condição. Eu desafio alguém aqui, mas eu desafio quem está assistindo a gente pela internet, pela televisão, imprensa, eu desafio você sair sem construções, sem prédios, sem obras da prefeitura, do meu amigo Calil, sem obras do governo do estado, que não tem, que está quebrado e tal. Se você achar um operário com 65 anos, vai ser uma exceção absoluta. Vocês sabem do que eu estou falando? Tem operário de 65 anos na construção? Quem entra no ônibus, já viu um motorista de 65 anos? Pode até ter, mas é uma exceção pequena. No balcão do comércio, a gente acha um cidadão, uma cidadã de 65 anos despachando mercadoria? Então, a primeira condição é essa. Fizeram igualzinho para um trabalhador do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri, para o outro que trabalha de gravata lá na praia de Fortaleza. A mesma idade mínima, igualzinho. Está direito isso? Agora isso é a queda, tem uma coisa. Para você se aposentar integral, tem que ter os 65 anos, mas tem também, não é ir ou não, tem também que contribuir por 40 anos ininterruptos para o INSS. Ora, o número é oficial, o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Estatística, levanta que o trabalhador, em 40 anos, passa em média 8 anos sem carteira assinada. E a gente sabe como é, o trabalhador da construção civil acabou a obra, dá baixa na carteira e vai atrás do Cine, vai atrás de tal, quer emprego, não tem vaga, não sei o quê, 3 meses depois, 4 meses, ele consegue, assina de novo. Nos 40 anos, a média é que o cidadão fica 8 anos sem trabalhar. Então vamos pegar 65 de idade média, com 40 mais 8, que é o tempo que ele não contribuiu, dá 73 anos. 73 anos é a média do Brasil rico de expectativa de vida. Se você nasce na favela, no sertão, trabalhador rural, você, salvo exceções, na média não bota 70 anos. Portanto, por isso eu estou dizendo que é cruel a ponto de que eles cancelaram, extinguiram a aposentadoria das pessoas mais pobres do Brasil. Com a mulher diminui um pouco, porque a mulher tem uma expectativa de vida maior, e eles diminuíram a idade mínima para 62, e para ter uma aposentadoria integral, ela tem que trabalhar os mesmos 40.
Se ela fica 8 anos, lá se vai 62 mais 8, 70. Então, aos 70 anos, alguém vai ter direito, ao sendo mulher, de pedir aposentadoria integral. Antes pode se aposentar. E aí vem a outra perversidade que ninguém explicou na televisão para ninguém. Hoje, o aposento do brasileiro é calculado com razão em cima dos 80% melhores salários que o cidadão e a cidadã teve ao longo da vida. Por quê? Porque a sabedoria ensina que a pessoa, quando é garoto, começa como estagiário, ganhando um salário mínimo, depois melhora um pouquinho, faz um curso, vai melhorando, cresce na carreira, passa para 2 salários mínimos, chega no fim, está ganhando ali 3, 2, 4,5 salário mínimo. Pois bem, como é ainda a lei hoje, enquanto não passa essa perversão que está aí, é assim, você pega os 20 salários de cada 100 mais menores, despreza e calcula a média dos 80 salários maiores, e essa média vai ser o seu aposento. Então fica bem pertinho do salário único que você recebeu. Porque quando você se aposenta, você não deixa de comer, você não deixa de vestir, e você, pelo contrário, começa a ter despesas novas com remédio, com uma série de coisas e tal. Eu sei que eu estou chegando, estou dentro dos 62. Pois bem, o que é que esses canalhas, desculpa a expressão, o mineiro gosta muito de falar as coisas mansas e tal, eu vou voltar aqui. O que é que esses cidadãos fizeram? O que é que esses cidadãos estão fazendo com o nosso povo? Acabaram com a conta dos 20% menores. Então, daqui para frente, se essa emenda passar, se essa reforma passar mesmo, que está passando, o cálculo vai ser feito assim: pega os 6 salários e faz a média. Isso, na prática, vai comer, na primeira hora, 13% do valor da aposentadoria do brasileiro médio. Entendeu? Quer dizer, a partir de amanhã, quando passar isso que for publicado, se passar, nós, os aposentados brasileiros, eu não sou aposentado, os aposentados brasileiros vão ganhar 13% a menos do que estavam ganhando, a partir dos novos que vão se aposentar agora. Então você tem esse conjunto de perversões, e aí tem coisas assim que você não compreende. Por exemplo, na lei atual, dois velhinhos doentes, etc., podem receber 2 BPCs, 2 salários, no caso. Se eles vivem juntos, então, 2 velhinhos de 70, 80 anos, podem receber 2 pessoas, o homem e a mulher. Por essa medida aí, acaba, não pode mais acumular. Mas os juízes têm direito a um auxílio moradia de R$ 4.500, e você tem o caso de um casal de juízes no Rio de Janeiro, casados, moram no apartamento próprio deles, e os 2 recebem auxílio moradia de R$ 9.000. Isso não mudou. Percebe? Aí vem quando dizer que mudou o privilégio, que isso é para beneficiar o povo e tal. Isso é uma das maiores perversidades que eu já assisti. Olha, eu já tenho estrada nesse país, já vi muita coisa ruim ser feita contra o povo brasileiro, mas é por isso que eu estou, para não ter um infarto, como o Paulo Henrique Amorim, eu estou andando, né? Pelo menos fazendo o que eu posso para tentar mudar. Você tem outras coisas, por exemplo, são 66 páginas, só para vocês verem o tamanho da molecagem que está aí. Muita pegadinha. Mas tem lá o seguinte: hoje, uma criança com síndrome de Down ou autista tem direito a uma pensão se os pais morrem. Vocês acreditam que eles tiraram isso? Eu não sei que tostão se economiza com uma crueldade dessa. Simplesmente eu não sei qual é o tostão que se economiza com uma crueldade dessa. Tiraram e está mantida a tirada. Então a criança autista, se perde os pais, e é o natural das coisas, é que os pais vão morrer. Essa criança autista vai ficar desvalida. Na página 50 da proposta, o texto define privilegiado como pessoas que ganham até R$ 2.200. Isso, exatamente. Porque a renda média, o que ele está dizendo, eles escrevem que a Previdência vai em cima dos privilegiados e define que privilegiados são aqueles que ganham até R$ 2.250. Rico, não privilegiado. É rico. Bom, eu termino por aqui. Acho que a causa está bastante perdida, mas meu velho pai, que não está mais entre nós, doutor, você sabe disso quem é? Aí, Laura, fica aí. Pois bem, meu pai, que era um velho professor e me ajudou muito, ele dizia assim, para me ensinar a ter têmpera, para me ensinar a ter obstinação. Dizia: meu filho,
2 moscas, que mineiro gosta de história, eu vou terminar com essa. 2 moscas caíram em cima de uma panela de leite. Para a mosca aquilo era um mar insuperável. E uma olhou e viu, esse mar não dou conta, não sei nadar, estou aqui agarrado vou morrer. Desistiu, morreu rapidinho. A outra só podia bater as asas, ou seja, espernear diante daquela tragédia, ter caído na panela. Ela tanto bateu as asas que coalhou o leite ao redor dela e deu para ela pisar em cima e voar. Pois que eu estou convidando vocês aqui a gente bater as asas nesse mar. Muito agradecido a vocês. Agora eu vou tentar responder perguntas. Aquela que eventualmente eu não consegui responder, não entendeu, que é um serviço muito pesado, eu vou anotar o nome e vou responder ainda amanhã pelo e-mail, pela carta, ou enfim, eu dou um jeito, nenhum vai ficar sem resposta, mas como eu estou estudando muito o assunto, talvez eu consiga me desvencilhar de uma parte boa. O que nós vamos fazer com a tábua? Me diga você. Eu tenho a mesma opinião que o senhor. Né? A discussão, eu acho que já está tudo muito claro, então foi uma decisão muito pessoal dela. Mas na minha cabeça eu fico pensando assim, que tipo de distorção que a Tabata enxergou que justificava o voto sim? Pelo que ela deu de justificativo no canal dela, me parece que se vendeu por muito pouco. Essa é a ideia que eu tenho. Eu não sei o que aconteceu, para mim é desgosto de filha. Isso é uma deputada muito jovem nossa do partido que, contra a nossa orientação, foi lá, eu liguei para ela, não faça isso, você está começando a vida, ela tem 25 anos, ninguém vai entender isso, está todo mundo falando que estou comprando voto, que estou distribuindo dinheiro e não sei o que e tal, você ainda não tem o seu nome estabelecido e tal. E ela foi lá, teimosamente, votou e votou usando, mas votou dizendo que estava fazendo o bem do Brasil. Pior foi a do Pires, que ela votou também. Então veja, eu não sei o que aconteceu, mas o que está acontecendo com os companheiros dela do movimento Acredito é que eles são um partido político escondido, porque os partidos políticos estão muito desmoralizados na opinião pública. Então os espertalhões, os bilionários aí, os Lema da vida e tal, resolveram criar organizações e recrutar jovens talentos, e ela é muito talentosa, muito mesmo, e botar nesta organização, que é um partido político, que se reúne, tem estatuto, tem regras, tem fechamento de questão, e para se disfarçar do povo, eles se infiltraram em vários partidos diferentes. Eu não sei se é o caso da Tabata, mas eu ontem vi um cara do Acredito, botou na internet o seguinte: existe uma onda contra nossos militantes, ou seja, quem tem nossos militantes é o partido. Então vamos examinar, e o que é que nós vamos fazer? Serenar a cabeça, não é justo, nem eu recomendo ninguém agredir a Tabata, é preciso respeitar uma mulher que está começando a vida, tem 25 anos, é uma idade que a gente ainda pode errar, embora, volto a repetir o que eu já disse, seja um erro indesculpável. Então alguma reprimenda eu acho que tem que ter. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós, quarta-feira, a Executiva Nacional vai se reunir. Nós temos recebido uma enxurrada de representações pedindo esquartejamento, a morte do uniformado. E a expulsão já está virando uma coisa até menor. Eu rio para não chorar. Então, estamos recebendo tudo isso, vamos organizar isso e vamos passar para a Comissão de Ética do partido. A Comissão de Ética vai notificar cada um deles, porque não foi só ela, infelizmente foram 8, né? E eles vão se defender. A partir daí a Comissão de Ética vai avaliar se a defesa tem algum fundamento ou não, vamos esclarecer se é alguma coisa respeitável. E volto a dizer, eu tenho muita esperança, eu estou de olho na televisão toda hora, porque nós estamos pressionando lá para o segundo turno da votação, porque a emenda constitucional tem 2 turnos, tem que repetir tudo isso de novo. Então quem está vivo pode mudar. Então nós estamos fazendo força para ver se o segundo turno fica para agosto. Porque aí tem um serenar, um esfriamento da cabeça, todo mundo vai pensar, vai andar na rua, no recesso, vai ouvir, vai ver o que o povo está pensando e tal, e vai ver que talvez se enganou. Oh, Deus ajude, né? E quem sabe a gente possa... O que eu posso dizer por aqui agora, com dor, mas com certa alegria, é que o único estado do Brasil onde a reforma da Previdência não passaria foi o estado do Ceará. Então vamos sentar, não precisa
se quiser escrito, mas quem quiser pedir o microfone, pede o microfone, fala, não tem protocolo nenhum. Passa o microfone. Boa noite. Prazer, Ciro. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro para todos aqui, agradecer que você tenha aceitado humildemente o convite de uma das nossas alunas do cursinho. Isso foi bem legal. E só fazendo um parêntese na sua fala, professores também provavelmente não vão dar conta de trabalhar até os 65 anos lidando em sala de aula 40 anos, não existe nenhum país do mundo que obrigue um professor a dar 40 anos de aula. A gente está na linha de frente para lidar com um problema, com o reflexo de um problema social que se retroalimenta por falta de interesse do poder público há anos, né? Mas estava aqui pensando o que eu ia perguntar. Como eu não sei muito de astrofísica, eu vou perguntar mesmo da reforma, tá? Sabendo que a DRU é um mecanismo legal e cerca de 20% do montante arrecadado pela Seguridade, 30%, né? É destinado para pagar os juros da dívida externa, interna. Como que a gente vai lidar com isso? Veja, é uma excelente pergunta. Vocês vão me deixar ficar sentado? Eu falei que o reumatismo estava atacando, mas não é verdade não, ainda estou inteiro. Né? Daqui a pouco eu sento. Veja, a Previdência, como eu mostrei para vocês, ela não quebrou assim. Era 8 trabalhadores e passou a ser 2 do dia para a noite. Ela vem trincando ao longo desses anos. E aí os políticos brasileiros, infelizmente, de todos os partidos, do lado da Constituição de 88 para cá, ficam, ao invés de chamar o povo para fazer uma equação, achar uma coisa séria para resolver, ficam fazendo puxadinho. Então, a Previdência começou a trincar, aí inventaram um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, um furadinho para cá e tal, e foram fazendo um arremedo, de maneira que, hoje, existe uma espécie de cesta de fontes de recursos para financiar a Seguridade Social. As principais receitas são a contribuição do patrão, a contribuição do trabalhador, essas são as principais. Portanto, se eu tenho a destruição de carteira assinada, informalidade e tal, essa receita está em queda profunda. Né? Depois você tem alguns recursos da natureza tributária. Então tem o PIS, a COFINS, isso é tudo o nome de espécie de imposto, como tem o ICMS, o imposto de renda, então tem o PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido e receita de loteria. Essa loteria que a Caixa Econômica explora e tal, a Sena, não sei o que, Mega Sena, uma parte desse dinheiro vai para a Previdência. Então, a soma desse dinheiro versus a despesa que a Previdência paga, falta 50 bilhões. Portanto, é mentira que é 200, é mentira que o Brasil vai quebrar, essa coisa de botar a faca no pescoço, e muita gente sofrida do Brasil, de boa fé, querendo, não, é o país, vamos ajudar, não sei o quê, tudo isso é mentira. E por que eles têm coragem de falar uma mentira dessa? É por causa disso que o amigo esclareceu. Lá do Fernando Henrique para cá, e o PT, infelizmente, com o Lula e com a Dilma fizeram a mesma coisa, eles pegaram e meteram na Constituição um desconto, no primeiro momento, com o Fernando Henrique, de 20%, o Lula continuou cobrando 20%, e com a Dilma, ela quis passar para 30%, caiu, o Michel Temer passou para 30%. Então é o seguinte, todo esse dinheiro, a contribuição patronal, a contribuição do trabalhador, a PIS, a COFINS, que é para financiar a Previdência, 30% foi capado para botar no saco sem fundo da dívida, que leva a metade do orçamento do Brasil. Isso não mexe, que é juro sobre juro, a agricultura cai nos pedaços, a indústria cai nos pedaços, o comércio cai nos pedaços, o serviço cai nos pedaços e os bancos lucrando acima de qualquer precedente internacional e da história do Brasil. Agora, de onde é que vem o dinheiro? Do povo. Esse que está se negando para pagar o menino com a síndrome de Down, vai pagar juros para o Brasil. Como é que a gente pode resolver isso? Nossa proposta tentava resolver o problema criando um novo sistema de previdência misto. Então a gente falava que ele seria baseado num tripé. Então o primeiro pé seria um programa de
garantia de renda mínima para todo brasileiro que precisasse, independentemente de poder contribuir ou não, equivalendo o valor ao salário mínimo. Então você tirava da Previdência e passava para o Tesouro diretamente a responsabilidade para pagar esse primeiro tripé. Então você ia decidir. Pelas tantas, em 88, o Constituinte resolveu botar 10 milhões de trabalhadores rurais que nunca tinham contribuído para dentro do sistema para receber. Justo. Mas se você bota 10 milhões de pessoas para receber sem ter contribuído no sistema de repartição, o sistema já começa a quebrar. Então é preciso tirar essas pessoas, garantir esse direito delas, mas fazer o pagamento sem correr pelo Tesouro e não pela Previdência. Então é o primeiro pé. O segundo pé seguiria o regime de repartição com um teto até R$5.000 no máximo, em direção à unificação da Previdência para setor público e privado. Quem quisesse e pudesse ter a mais de 5 mil, que é 4% da população, entraria no terceiro pé, que é o sistema de capitalização que eu expliquei. Então, como é que funciona isso? Já existe no Brasil. O funcionário do Banco do Brasil, não sei se tem algum bancário aqui, ou do BMG, Isaac, Banco do Brasil, pronto. O Isaac ali, ele contribui duplamente. Ele contribui para o INSS, que está vinculado agora a R$5.800 a partir do governo da Dilma, né? E ele contribui um adicional para o fundo de pensão deles, que eles administram, não é do governo nem é dos bancos. Chama Previ, no caso deles. A Petrobras também tem, a Caixa Econômica tem o FUNCEF, o Correio tem o Postales, e esse é um sistema em que os trabalhadores controlam essa poupança, e eles pegam esse dinheiro e associam ao investimento. Às vezes eles investem no shopping center, são sócios de uma fábrica, compram um pedaço da Vale do Rio Doce, compram um pedaço da Gol e ganham um extra para melhorar o rendimento do fundo e pagar as pensões para eles. Então o nosso sistema saía da DRU por esses três caminhos. A Petros é da concessão do Eletrorio. Sim, a Petros, a Previ são sócios dos grandes empreendimentos brasileiros. Bom, fazer duas perguntas aqui, Silvio. Primeiro, aprovando a reforma da Previdência, o governo fica desgastado para aprovar a reforma tributária? E a segunda, quando é que vai ter curso de formação de lideranças políticas do PDT aqui em BH? O Eduardo Moreira vai dar em São Paulo, né? Sim, a Tabata também. Eu vou dar aula agora, vou abrir a... Ela não foi desconvidada não sei se ela vai. Mas Bruno pode organizar aqui. Pode organizar, eu venho com o maior prazer, porque hoje, ou a gente forma quadros, explica, ou as pessoas não têm mais direito de saber, porque a internet é o paraíso da mentira. Tem uma verdade e 8 mentiras ali dentro, e você vê aquilo, não sabe o que é verdade, o que não é e tal. A televisão só fala para um lado. Né? Você não teve um debate sobre a Previdência Social que tivesse um crítico e um a favor, para o povo fazer seu juízo, para a sua própria inteligência e tal. Nem a pau, nem entrevista deram direito de eu dar. E eu estou fazendo seminários populares transmitidos pela internet. Hoje a Folha de São Paulo está aqui, agradeço. Veio aqui, a Itatiaia veio, mas já foi embora. A Itatiaia foi, não, está aí ainda. Pronto, então a Fundação já está fazendo a primeira pergunta. A segunda? Se o governo... eu acho, aí a minha experiência política, eu acho que o Brasil político vai viver uma grande, enorme ressaca quando passar o resto, enfim, quando acabar de liquidar aí a Previdência, nós vamos lutar até o fim, tentar melhorar e tal, mas quando acabar de passar, eles vão cair numa ressaca imensa, porque não terá efeito nenhum para aquilo que eles estão propondo. Para o povo eles estão falando que agora o Brasil vai voltar a ter emprego. Isso, zero, porque no primeiro momento, se eu tiro 13% do valor médio da aposentadoria e eu adio, eu diminuo a capacidade de compra do povo. E ninguém precisa ser economista para entender. Por que o Brasil está estagnado a economia? Porque nós destruímos a capacidade das famílias consumirem. Por quê? Porque o desemprego aberto é muito grande, a informalidade é muito grande e o crédito está colapsado por 63.500.000 pessoas humilhadas no SPC. Eu propus na campanha a gente fazer uma reestruturação desse débito para inverter a lógica, porque eu sei por onde as coisas acontecem. Se você pega um aposento, por exemplo, quando você desce para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, interior do Nordeste, uma pequena cidade, 70% do dinheiro que circula é o dinheiro que o INSS paga para o povo.
Então esse dinheirinho já vai cair 13%. Então o comércio vai vender menos. Se ele vende menos, encomenda menos da indústria. Se a indústria não produz, encomenda menos de quem produz matéria-prima. Esse é um quadro de estagnação econômica. Então, sob o ponto de vista do emprego, vai ser a grande mentira, mais uma. Mas eles acreditam que o povo é idiota, que não tem memória, porque recentemente eles passaram a perversão da reforma trabalhista, prometendo criar 3 milhões de empregos, e o Brasil de lá para cá destruiu 1.600.000 empregos. Você acha que resolve a realidade mais do que... Não, aí vamos lá. Num ponto de vista fiscal, que é uma necessidade, eu falei aqui, nós não fazemos de conta que não tem um problema. Então, o desequilíbrio da conta pública, também do jeito que eles fizeram, o efeito é de longo prazo. Bolsonaro não vai beber dessa água. Ele é tão despreparado, não sabe de nada, e come pela mão dos outros. Não é? Isso é lamentável, porque a gente precisa no Brasil voltar a falar, porque a pessoa tem que ser estudiosa, se preparar para resolver os problemas, conhecer os problemas. Não pode parecer que isso quer dizer que ele não é do povo. Não pode, porque você que está com um filho doente, você vai botar um pedreiro para olhar. Há muita dignidade na obra do pedreiro. Eu não sei fazer um apartamento, eu não sei construir uma casa. Se eu for fazer uma parede, ela vai sair de prumo e vai cair. Ele aprendeu para fazer aquilo. O médico, eu não sei operar uma criança com apendicite. E no Brasil nós estamos desse jeito. Então, o efeito da reforma que o Bolsonaro fez, essa que ele está tentando fazer, no cofre público, só vai acontecer daqui muitos anos. De pouquinho em pouquinho crescente, entendeu? De maneira que em 2020 o efeito sobre as contas públicas é nenhum. Nem tem emprego e nem tem conta pública consertada. Aí vem a outra invenção, reforma tributária. Também acho que o Brasil precisa mudar seu sistema de impostos. Mas de novo, você tem um probleminha. Qual é? O grande defeito do modelo tributário brasileiro, ou os grandes defeitos são: primeiro, é o sistema de impostos mais regressivo do mundo que eu conheço. O que é regressivo? É que nós no Brasil cobramos muito mais imposto de quem pode pagar menos e muito menos imposto de quem pode pagar mais. Vocês não sabem, porque não são obrigados a saber, mas quando você liga o celular pré-pago, 30% da conta que você fez é imposto. Quando você liga a energia em casa, chegou em casa, ligou a energia, ligou a televisão, 30% da conta de energia é imposto. Vamos entender o que é que o cidadão que ganha um salário mínimo consome. Comida e energia. E sabe quanto é o imposto médio na comida no Brasil? 8%. Embutido, não tem nenhum destaque na nota para você saber que está sendo tal. E o grande no Brasil não paga nada. Não paga absolutamente nada. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos. 386 bilhões de despesa de imposto de quem deve. Na Previdência Social, por exemplo, desses 386, tem uns 80 bilhões da Previdência. Dispensaram COFINS, dispensaram PIS, de amigo do rei. Então, a reforma que nós precisamos é uma que simplifique o sistema, porque é uma parafernália que só ajuda o sonegador, e que faça com que o maior pague mais e o menor pague menos. Tu acha que esse governo, com esse Congresso, vai fazer isso? Eu duvido, mas estou de olhos abertos, esperançoso, quero ajudar. O Guedes está falando em criar um novo CPMF. Quando eu propus isso na campanha, caíram de pau em cima de mim. Mas eu queria que fosse só acima das transações mensais, acima de R$3.000. De novo, deixa quem faz transação até R$3.000, que é 85% do povo, fora. E vamos cobrar só de... Por quê? Porque eu era professor de direito tributário. No Brasil, meus compatriotas, 5 pessoas, por dedo de uma mão, 5 pessoas estão hoje concentrando a renda equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. De onde é que a gente tem que cobrar? É dessa gente. E qual é o efeito que isso tem sobre a economia? Nenhum, nada. 1% da população. Só que eles é que mandam, são os donos dos canais de televisão, que são 5 famílias e uma igreja. Cada qual com seus bilhões botados no juro do banco. E é isso que está aí. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu sou programadora e eu
uma coisa que eu imaginei esses dias com essa reforma da Previdência foi que eles não estão considerando a fuga de gente da contribuição. No caso do meu trabalho, é muito comum as pessoas trabalharem de PJ. Então, assim, eu fui fazer os cálculos e eu pensei, se eu contribuir mais 3 anos, eu formo 15 anos de Previdência. Será que compensa eu continuar contribuindo ou não ir trabalhar como PJ? Porque aí eu fiz o cálculo da Previdência privada, rendendo um mês, no final do vida eu ia ter uma renda muito melhor do que investir na Previdência. Ok? Aí 2. A segunda questão minha é também sobre a aposentadoria por incapacidade, por doença incapacitada. Eu, no caso, eu sou diabética. E eu morro de medo de ter um problema por causa da diabetes e eu precisava de uma aposentadoria, sei lá, cegueira, acontece, nunca se enche, nunca sabe. E aí, nesse caso, atualmente a pessoa iria receber, eu receberia 60% só, ok? Eu não vi nenhuma proposta sobre isso, ninguém fazer uma ressalva de tentar mudar isso daí é uma coisa que eu gostaria muito. Eu acho muito injusto, porque é um seguro. No momento que você mais precisa, você não tem. Outra questão que eu falaria também é a questão de que não resolveu o problema da Previdência. Continua de repartição. Então, tipo assim, vai prejudicar um monte de gente para no final ter de fazer mais. E de novo, e de novo, e de novo. Okay? Eu amo o povo brasileiro. Esses imbecis em Brasília é porque não descem para conversar. Olha isso aqui. Duas das críticas mais qualificadas que os especialistas mais preparados fazem a essa proposta, você verbalizou em 2 ponderações. Primeiro, haverá fatalmente uma fuga de brasileiros do sistema público de previdência social. A dúvida aqui é se isso não é deliberado. A dúvida é se isso não é deliberado, ou seja, é você extinguir a aposentadoria de um jeito tal que a população começa a migrar para planos privados de previdência privada, que não tem compromisso nenhum com a sustentabilidade, que pode micar, etc, etc, como aconteceu no Chile. Mas essa é uma crítica absolutamente correta, não tem a menor dúvida que essa evasão vai aumentar. Portanto, a outra crítica também, não vai resolver nada. Hoje tem uma entrevista de um grande cara, que não é muito conhecido ainda, mas ele dirige uma instituição chamada Instituto Fiscal Independente. Isso é um lugar que o Senado Federal criou, fez um concurso só para gente muito preparada, e eles organizaram isso. Então eles fazem estudos, e ele está dizendo exatamente o que você acabou de falar com a sua inteligência. Ele disse, olha, daqui 5 anos vamos estar falando de novo em reforma da Previdência, porque essa daí não resolve nada, a despeito de toda a amargura que vai pesar sobre os mais pobres. A questão da coisa ainda está sob intenso debate. Nós apresentamos um destaque, esse destaque caiu, mas é uma indignação, nós estávamos perto de ganhar, o Rodrigo Maia encerrou a sessão, mas ainda temos chance de reapresentar isso e tal, porque essa parte, hein, da incapacidade, é a aposentadoria por invalidez, né, transitório ou permanente, e a propósito, ontem no Rio de Janeiro, pela segunda vez, um cidadão que pesa 112 quilos e que é paralítico, foi chamado para uma perícia, para ver se ele de fato é coisa, no 2º andar com o elevador quebrado, no Rio de Janeiro. Isso é como se estão tratando o povo brasileiro. Toda essa nossa conversa está sendo gravada e vai para o meu YouTube. Vamos lá, deixa aqui o companheiro estava te sinalizando, vai lá. Já vou ouvir tudo, não se preocupe. Acho que eu consigo falar. Ah, tá, legal. Boa noite a todos, meu nome é Everson. Essa votação da reforma, acho que ela mandou um recado, porque a goleada de oposição, né, que nós sofremos, acho que mostrou que o governo ainda vai mandar muita coisa, que vai passar muita coisa com casca e tudo. Do jeito que vier, vai ter que engolir. A minha pergunta é a seguinte, como a companheira acabou de falar, você salientou também, que daqui a 5 anos a gente vai estar voltando a falar de reforma de previdência, porque o sistema continua de repartição, não resolveu o problema.
A minha pergunta é a seguinte: o próximo presidente vai tomar posse de eu espero que seja um outro presidente, vai assumir um país... Não é? Espero que vai receber um país assim em pandarecos, com problema mil e com muito dos recursos, né, que já foi, reforma trabalhista já foi, com promessas de 6 milhões de emprego, nada. Reforma da Previdência, nós já estamos vendo aí o que vai. A reforma tributária, bem provável que o Guedes também olhe sempre para cima, porque não é muito a dele olhar para baixo. A minha pergunta é o seguinte: dá para reverter muito dessas coisas no próximo mandato? Dá, sem dúvida. O Brasil é um país que tem 10 portas de saída, diferente do Chile, diferente da Argentina, da Colômbia, de países parecidos do México. O Brasil tem 10 portas de saída. Evidentemente que a gente está abusando de chutar essas portas. Estamos abusando. Por exemplo, quando a gente entrega a Embraer a preço de banana para a Boeing americana, nós fechamos uma porta. Claro, vendeu agora para Portugal. Mas nós fechamos uma porta porque era a empresa de maior densidade tecnológica do Brasil. E na linha do complexo industrial militar, que o Brasil já gasta uma fortuna, né? E estamos comprando as coisas do estrangeiro, podendo produzir aqui, gerando emprego aqui. Tá? Então fechamos essa porta e é muito improvável que a gente recupere essa porta. Essa daí. A outra porta, que é uma porta que, se for entregue, também é muito improvável recuperar, embora eu só serei presidente se for para tentar fazer, é a Petrobras. E aqui entendam bem, não é por amor a nada, não é por nenhum apego a coisa nenhuma, é que no mundo do petróleo não tem inocente. Ou são estatais ou é um cartel internacional. E o Brasil é um dos raros países do mundo que tem petróleo sobrando. Nós podemos escolher a hora de vender petróleo, se quisermos vender petróleo, mas nós deveríamos tomar a providência de não vender petróleo, guardar isso para os filhos e industrializar o petróleo que nós precisamos aqui para fazer a gasolina não chegar a R$5. O óleo diesel não destruiu o frete dos caminhoneiros e tal, e ficam todos aí iludidos com conversa fiada, porque a Petrobras está sendo esquartejada e alienada para o estrangeiro. Nenhum país do mundo sério faz isso. A refinaria de Betim já está à venda. Eu sei, botaram à venda as refinarias todas. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão exotíssima, muito esquisita para um professor de direito, disse que a Petrobras não pode ser vendida sem autorização do Congresso, porque esse Congresso, infelizmente, não é grande vantagem, mas que ela pode vender sem autorização às subsidiárias. E quem resolve o que é subsidiário ou não é a própria Petrobras por uma portaria interna. Então ela não pode pegar as refinarias que são dela hoje, patrimoniais, transforma numa subsidiária e vende. Numa fraude grosseira. Essas portas é que nós temos que vigiar. O desenho institucional, a política sempre pode mudar. Essa Previdência, por exemplo, vai ter que ser mudada. Esse encontro macabro de 65 anos de idade mínima com 40 de contribuição na demografia brasileira de 8 anos sem fazer, isso extingue a aposentadoria, isso vai ser visto. E o eleitorado, daqui 3 anos e meio, já vai ter muito testemunho de que estava. Só para vocês terem uma ideia, o operário médio brasileiro dormiu anteontem, faltando 5 anos para se aposentar, com R$1.800. E acordou, depois da votação, faltando 15 anos e ganhando 1.200. Por quê? Porque eles não aceitaram nossa luta por uma transição. No meu caso, da minha proposta, a gente estava fazendo uma transição conversada com as 11 centrais sindicais que surpreendentemente toparam. Qual era a ideia? Era você pegar por região, o IBGE tem capacidade por trecho censitário, e por tipos específicos de arte, você estabelecer uma idade móvel, uma idade mínima móvel, de maneira que o IBGE ia dizer o seguinte: um trabalhador das minas de nióbio, né, de Minas Gerais, as minas são aqui, o trabalhador, ele nunca mais falou no assunto vendendo miçanga de nióbio lá no... Eu não queria ter vivido para assistir o que eu estou vendo. Só vocês me compensam. Então, esse trabalhador, ele tem condições tais e tais e tais, então ele pode ter uma idade mínima hoje de 63, porque a expectativa de vida dele é de 72,
E a cada ano que o IBGE atualizar, aumenta 6 meses. Cresceu um ano, aumenta 6 meses, até você chegar no parâmetro. Todo mundo topou, porque todo mundo ia ter tempo para se adaptar, para entrar nas regras, etc, etc. Porque uma moça jovem como essa, acometida de diabetes, que é uma epidemia, não se sente isolada não. Todo mundo está, é um problema, é epidemia. Eu sou desde os 9. É uma epidemia. Um tipo diferente. É uma epidemia. Bom, pode não ser o seu tipo, mas só para você não se abater, tem que tomar a insulina, então direitinho, evitar o pé diabético. Eu fui secretário de saúde, era uma coisa. Eu dou minha injeçãozinha na barriga todo dia. Meu caso é pior, porque eu tenho 25 anos de diabetes. Mas tá inteiro. Eu fiquei novinha. Vamos lá. Deus ajuda, Deus ajuda. Ciro, boa noite a todos. Meu nome é Juliana, sou professora também, estou aí na luta, na frente, na infantaria, como eu digo, né, por um país melhor. E eu queria pedir para você apontar uma coisa que me preocupa muito, né? Eu, como mulher, professora, estou super preocupada, mas a questão do Supremo Tribunal, da aposentadoria compulsória dos juízes, eu queria que você comentasse sobre isso, para a gente ver. É muito preocupante para mim a indicação de 6 juízes por esse senhor, né, que está lá sentado na cadeira que eu acredito seria melhor ocupado pelo senhor. Então, queria que você falasse sobre isso. E também sobre a questão de reduzir para R$400, aquela, né, desumanidade para os trabalhadores rurais. Isso passou, não passou? Não, isso nós ganhamos. Graças. Então vale a pena a luta, porque vai que a gente não consegue no todo, mas a gente está atenuando os danos. Então, de trás para diante. Nós conseguimos, o nosso protesto, todo mundo lá, então conseguimos que essa perversão, que é o seguinte, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, eu espero que aqui ninguém saiba o que é um negócio que o legislador brasileiro criou para o fundo do poço da miséria brasileira. O fundo do poço, que é o cidadão idoso, doente, com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo e que não teve condição de contribuir. Então, nós criamos, né, na Constituição de 88, um benefício de prestação continuada que equivale ao salário mínimo. Esses canalhas tiveram coragem de propor, na reforma original, reduzir o BPC do salário mínimo para R$400. Mas isso caiu. E por último... Peraí, só um minutinho. Agora, outra coisa que ela falou é uma pegadinha do malandro. O malandrão que nos governa, no meio da história da Previdência, que não sei o que, sem ter nada a ver uma coisa com a outra, meteu lá que a idade máxima para os juízes dos tribunais superiores não é mais 75 anos, e sim 70. Com isso, o malandrão bota para fora 6 ministros do atual Supremo Tribunal Federal e nomeia ele próprio 6 ministros, fazendo a maioria do Supremo. Significa dizer que ele vai tomar decisões, bater o pênalti e fazer o gol de cabeça sem ninguém examinar o assunto. E ainda prometendo que vai botar alguém terrivelmente religioso dessa denominação ou daquela. Eu acho que religião não devia ser critério, né, que acho que os evangélicos têm tanta dignidade quanto qualquer outra denominação, enfim. Mas ele, presidente da República, cuida de dividir o Brasil toda hora para ir para o gueto dele. Nós não sabemos, no momento em que eu lhe falo, qual é o destino dessa pegadinha. Mas nós vamos brigar muito para que isso não aconteça. Ele fala muito da Venezuela. É assim que começou o problema da Venezuela. Lá atrás eles fizeram isso, botaram o juiz para fora, nomearam todos, aí começaram a ganhar todas e a oposição começou a desacreditar na democracia, começou a ir para sabotagem, para briga, para violência de rua, está aí uma guerra civil num país vizinho ao nosso, trágico. Eu queria saber se ainda estamos na luta, ainda tem a segunda, né, votação. Nós temos 2 etapas, 4. Primeiro, o lutador vê assim mesmo. Primeira etapa, os destaques, eu estou supondo que acabaram já agora, os destaques no segundo turno. Então tem o segundo turno, quem votou a favor pode votar contra. Vocês podem escrever para o deputado, pedir, reclamar, tentar fazer algum protesto. Não quebraram uma vitrine no Brasil. Não é que eu defenda, não. Não é que eu defenda. Mas eu vou dizer para vocês, uma aberração antipopular como essa na França tinha amanhecido por paz de fogo. O que explica é a descrença do povo na política. E aí a descrença na política faz o povo se ver como impotente
não é a promessa de emprego, não? Porque o povo é vulnerável. Tudo isso influi, mas é mais prostração do que esperança. Sim. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Salvo engano, passou. Meu nome é Cícero, sou jornalista aposentado e cientista político. Salvo engano, passou nesse balaio de gato uma redução de 5% do depósito compulsório dos bancos e tal. Eu olho primeiro até assim eu vi na TV Câmara comentar. Não sei no final como ficou hoje, se teve destaque. E você acabou de dizer que é muito difícil. É impossível reverter a questão da Embraer e é muito difícil reverter o que está se fazendo com a Petrobras, com Furnas está na... E sobre a omissão completa do STF. Então, em relação à primeira pergunta, é o que você faria em relação ao controle do capital financeiro do Brasil, que passou de todos os limites. Essa questão mesmo, 51% do PIB e do rato do orçamento. Do orçamento, do orçamento, é pior. Vai ser aplicado. Primeiro, isso do ponto de vista estratégico, do longo prazo, como é que se faria isso? E segundo, que é uma questão mais pergunta, por que sendo as atitudes do governo Bolsonaro, tanto essa do STF, a redução de idade, a questão da privatização ao preço de banana, serem irreversíveis, são verdadeiros crimes de lesa pátria? Por que você é contrário a um processo de impeachment que agora, com a nomeação do filho, mudando lei para o filho ser embaixador, mudando lei para mudar o STF, mudando lei para o orçamento já está aprovado, para poder oferecer milhões, bilhões de emendas, são crimes de responsabilidade claros. Por que você é contra o impeachment? Não, eu explico para ela. Veja, a primeira questão tem duas notícias que se misturaram aí. Uma, liberar 5% dos compulsórios é uma promessa do Guedes e não tem a ver nada com a reforma da Previdência. Na Previdência, o que entrou foi um aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, a CCSLL, que eu falei aqui, dos bancos. Não sei o resultado final. No relatório tinha se mantido. No relatório do relator tinha se mantido, mas tinha uma guerra contra. Vicente, podia tentar ver aqui. Parece que tirou para a fintech. Parece que tirou não, é pronto, a resposta correta. Tirou para as fintechs, não sei o que e tal, corretoras, Bolsa de Valores de São Paulo, é isso. Os grandes continuaram. E para os grandes continuou. 5% adicionais ao CSSL. Que é nada. Né? Como é que você resolve a questão financeira no Brasil? Nós deixamos ir longe demais. Então, deixamos ir longe demais significa um número também. Eu gosto de número porque ele protege a gente desses paixões e ódios que estão repartindo no Brasil, que não vão dar em nada a não ser a destruição da nossa unidade nacional. O mundo nunca permitiu concentração de poder financeiro, nunca. Nenhuma democracia aguenta. Então, só para você ter uma ideia, depois da onda neoliberal, os americanos fizeram extraordinária desregulação do mercado financeiro deles, remanesceram 5 mil bancos competindo no território americano. E depois de 2008, eles viram que tinham errado e estão recrudescendo o controle pesadamente. Porque os bancos fizeram a farra da fraude e levaram o mundo a uma crise que até hoje se arrasta com efeitos no Brasil e na China e no mundo inteiro, na Europa, trágicos. O Brasil, o que aconteceu sob governos autorreferidos progressistas, Fernando Henrique, Lula e Dilma, permitimos que 85% das transações financeiras do Brasil, manejo da dívida pública especialmente, estivessem concentrados em 5 bancos. 2 públicos, que eles querem privatizar, o Banco do Brasil e a Caixa, e eles hoje não privatizaram ainda, mas eles já operam em cartel. Por quê? Porque no Brasil a falta de respeito ético e legal é total. Então o camarada do Banco do Brasil hoje era Itaú ontem, e vai voltar para lá depois. Então eles andam e acertam o preço do dinheiro, que é o juro, acertam as tarifas e o povo que engula, porque não tem alternativa, não tem competição. Essa parte do diagnóstico, já recomendo, nós temos que agravar a competição. Para agravar a competição, você tem 2 coisas para fazer. E eu não gostaria de fazer uma delas, mas eu faria se fosse necessário, se eles fossem me encarar.
que é você abrir o mercado para o estrangeiro. Então, no último estágio, você vai estrangeirar o sistema financeiro do país. Isso é um retrocesso que eu não gostaria de patrocinar, mas não é possível mais aceitar. E por baixo, você fazer uma aposta nesses novos modos de manipulação de meio de pagamento, que são as fintechs, agravando a competição. E em qualquer circunstância, o Banco do Brasil e Caixa Econômica sairiam do cartel e passariam a competir agressivamente contra os três privados pelo cliente, baixando a taxa de juros e as tarifas e ganhando dinheiro. Isso é que é mais importante que se diga, ganhando muito dinheiro, porque no Brasil passou de qualquer razoabilidade. E em qualquer circunstância se introduziria no modelo tributário um tributo progressivo pesado, cuja última escala seria para o setor financeiro, a alíquota mais pesada, de lucros e dividendos. Só para você ter uma ideia, ano passado o Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais para 4 famílias. Enquanto você, que é professora ou jornalista aposentada, morre com 27,5 se tiver um grande salário e com 15 se tiver um pequeno salário, essas famílias não pagaram nenhum centavo de imposto. Só no Brasil e na Estônia isso acontece. Por que não o impeachment? Pela minha formação. Eu fui contra quando o Lula pediu o impeachment do Fernando Henrique. Lá atrás houve a desvalorização do real, na sequência da reeleição, o Fernando Henrique era aquela grande mentira e tal, aí o PT criou o Fora FHC e propôs o impeachment. Aí eu fui ao Lula, Lula, não faça isso mesmo. Remédio para governo ruim não é impedimento. Uma hora dessa um de nós vai para o poder e eles vão nos derrubar. Nós temos que fazer o povo amar a regra. A regra... Sim, mas você vende uma Embraer pelo preço. Não, desculpa, não. Isso é roubo. Não é roubo. Roubo é o seguinte, é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, utilizando grave ameaça ou violência. Por quê? Deixa eu explicar. É o cacoete de professor, então. O direito penal, só quem não aprendeu isso foi o Moro, né? É um politiqueiro. O direito penal, para proteção nossa, é baseado mundialmente num brocardo latino, que se diz assim, lá vai um latinzinho aqui: nullum crimen, nulla pena sine lege. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Portanto, roubo é subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro, utilizando de violência ou grave ameaça. A Embraer não foi isto. A Embraer foi um entreguismo e tal, mas o que acontece? A Embraer era um negócio privado que o governo federal, quando privatizou, preservou para si uma golden share. Não tem um nome em português, mas é uma espécie de ação em que você não é dono mais, mas essa ação vale um pedacinho do capital, mas dá a você o poder de veto em decisões estratégicas. O crime, aspas, do Bolsonaro foi usar essa golden share para dizer, ok, pode vender. Tá ok? Né? Então, isso daí não é crime de responsabilidade pela lei. Como a Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, deve ter sido o governo mais desastrado da história do Brasil, a Dilma. Minha amiga, o Ceará votou 2/3 contra o impeachment da Dilma, só nós do Ceará temos maioria contra o impeachment, como agora também derrotamos a reforma da Previdência nos nossos votos, mas lá no Ceará não teria passado, mas a Dilma tinha esse mesmo ódio. As pessoas não reagiram porque a Dilma botou o Levi, a Dilma desvalorizou o real de 1,75 para R$4 no dia seguinte da reeleição, a Dilma disse que o Aécio ia fazer uma coisa e quem fez foi ela, tudo o contrário, e não entendeu nada da crise, precipitou o Brasil na mais aguda recessão da história, 3,3% de queda num ano. Nós estamos completando, isso é que infelizmente a gente tem que falar claro, qualquer que seja o efeito eleitoral, nós estamos completando agora 10 anos, os piores dos últimos 120 anos da história do Brasil em matéria de desenvolvimento. São 6 meses de Bolsonaro só. Não, mas não é isso que eu estou falando, é da... Não me veja, por favor, defendendo o Bolsonaro. Patrimônio estratégico. Eu sei, minha querida companheira. Eu partilho da sua indignação mais do que você supõe. O povo vai quebrar vidraça se os líderes banalizam uma coisa absurda dessa. Não, mas e quem está banalizando? Eu representei no Supremo Tribunal Federal, me habilitei como advogado para defender a volta do dinheiro para a educação. Botamos a faca no pescoço do governo no crédito de 280 bilhões que ia parar o governo em troca de 1 bilhão e pouco para a educação.
Mas nós somos 130 e 513. Será que não são centrais sindicatos? Veja, mas rapaz, a gente convoca uma manifestação, vamos concordar, foi pífia. Esse é o nosso problema, quer dizer, nós temos que ter humildade para entender o povo e tentar evoluir com o povo. Eu estou aqui tentando ajudar o povo a entender, senão eu vou explodir meu coração, como Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim, acredita, ele podia demorar mais muitos anos. Ele morreu porque não aguentava mais isso daí. Eu não vou morrer, eu vou brigar. Né? Fala, só um minutinho, tem aqui, ó. Eu já te ouço, vai. Já peço desculpas até que eu vou precisar sair e tal. Mas eu queria tirar uma dúvida com você bem específica, assim. É mais em relação... São 2 pontos, na verdade. O primeiro ponto é que eu já tive uma formação com a Tabata, que eu sou do Politize, que é uma iniciativa de educação política. Gosto bastante dela, assim, inegavelmente. Eu acho que todo mundo também partilha, apesar dessa votação. Eu sou totalmente contrário à Previdência, à reforma da Previdência. E eu também passei no programa Renova BR agora. E o que eu sinto no momento é uma grande incerteza, porque veio, assim, são diversas, com essa votação eu realmente fiquei, são coisas que vão totalmente contra os meus princípios e deu para perceber também um viés de líderes do Renova BR votando diretamente a favor da reforma da Previdência. Então esse é o primeiro ponto. O que fazer? Como ter esse senso crítico, partindo do pressuposto que vou ocupar um lugar em que agora existe essa dúvida. E o segundo ponto é que eu sou da juventude do PDT aqui também, tem vários companheiros aí, e eu acho que às vezes o PDT se liga a pautas complexas demais para o grande público, certo? Então nós aqui que estamos aqui hoje, nós somos pessoas extremamente privilegiadas em algum sentido, pelo menos por poder entender esse debate, saber o que a gente está falando aqui, mas a grande massa não consegue entender o que a gente está falando e o que a gente está esclarecendo aqui. Qual deve ser a estratégia, já pensando em 2022, qual deve ser realmente a maneira que a gente deve trabalhar para a sua possível candidatura e para espalhar essa candidatura de maneira mais popular, de maneira mais próxima a quem está ali na trincheira? Como que a gente deve usar essas estratégias e como a gente segue isso até 2022? Vou falar aqui com a minha alma, com o meu coração, porque hoje mais me preocupa ajudar os jovens brasileiros a entender o que está acontecendo e achar a estrada. Isso é o que mais me incomoda. Então a primeira providência é esquecer o calendário eleitoral. Porque se eu vou pensar no calendário eleitoral, eu vou ficar pensando em tempo de televisão, em aliança, em não sei o quê. Eu vou ficar um comodista, um convencional e tal, e eu não presto o serviço devido. Então eu tenho que ter o despudor, o destemor, o descuido. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Né? Então é o que eu vou fazer. O Ciro, não sei o que e tal, perfeitamente, meu irmão, é um ditado da minha consciência. Agora, essa outra questão, né, da militância, eu vou começar a refletir um pouco mais pesadamente sobre isso, porque eu adoro que o jovem participe, de qualquer jeito. Eu gosto de jovem de direita. Sabe o que eu não gosto? É do jovem alienado, do jovem egoísta, do jovem que faz da vida um videogame. Sabe, esse aí não é que eu não gosto dele. Esse daí assim, é o mais ruim. Porque estão ali mentindo, enganando, não sei o que e tal, mas estão agitando, querendo influir e tal. Inclusive o Wagner? Quem? Inclusive o Wagner? Quem? Esse então nem se fala. Bom, mas vamos voltar aqui. Mas o que está acontecendo no Brasil desse momento? E esse episódio da Tabata me machucou, você não tem ideia da extensão da machucadura. Não é por ela, que segue sendo a mesma pessoa porque eu tenho um respeito, afeto, admiração, acho que ela tem muito valor e tal, mas eu disse, me lembrei de um verso do Djavan, eu tomei musical hoje, né, que é desgosto de filha, feito desgosto de filha, né? Foi o que eu senti, um desgosto assim, e o que me incomoda é que eu fui advertido muitas vezes por pessoas que não são minhas amigas. Não são minhas amigas. São pessoas do PT, que se acha, pode explicar. O PT agora, por exemplo, votaram todos contra a Previdência e os governadores do PT, todos atuaram a favor da Previdência. Essa é a enganação. Veja os votos do Nordeste, onde o PT comanda, só o Ceará empatou, 11-11.
E eu sei que eu tive que fazer e os dentes que eu tive que mostrar e tal, enfim, para mostrar que nós temos compromisso com as coisas. Então, o que está acontecendo? No mundo, e especialmente no Brasil, os partidos políticos se desmoralizaram. Eu não sei se não é definitivo isso. Se não são institucionalidades da democracia representativa do século XIX que perderam sentido para o século XXI, entre os jovens especialmente. Eu não sei. Tenho que abrir a cabeça, eu não posso estar congelado no tempo e espaço, dizer que partido é uma coisa importante. Não. Na Europa e nos Estados Unidos, eles resolveram isso permitindo candidaturas avulsas. Então, ao contrário do que a elite brasileira diz, o Brasil tem partido demais, os americanos têm mais partido do que nós. O que eles ultra-regulam é o acesso dos partidos às instituições. E aí, no fim, tem um filtro que só passa os democratas e republicanos no poder nacional. Mas houve candidaturas recentes, não é bem da sua vida, mas da minha, muito recente. O Ross Perot apresentou-se como candidato independente. Não era nem republicano, nem... Na Europa, nas últimas eleições, os 5 candidatos mais votados na França não pertenciam a nenhum partido. Todos os 5 eram de grupo, de movimentos. Mas tudo meio que na fraude. O Macron, que se elegeu, era do Partido Socialista, do Hollande. O Partido Socialista desmoralizou-se, porque replicou o ideário neoliberal que deu um desemprego em massa, não sabe resolver o problema e tal e tal. Aí cria um movimento e desfaz. E isso aconteceu no Brasil de forma fraudulenta. Porque no Brasil não se permite na lei, na Constituição, a militância política, eleitoral, fora de partido. Então o que é que eles fizeram? Especialmente os magnatas, começaram a financiar movimentos ao modo inglês, ao modo espanhol, ao modo francês, sendo que, como a institucionalidade obriga a filiação a partido, esses movimentos são, na prática, partidos que não podem cumprir a lei, porque não querem cair na vala comum dos partidos e espalhar os seus filiados em diversos partidos. Mas eles se reúnem, têm um centralismo democrático, tiram as linhas e são conservadores. O Renova BR, não sei ainda, mas esse, acredito, soltou uma nota ontem, condenando todo mundo que é crítico às posições dele como de velha política. Ora, um bando de boboca desse. Cara, eu tinha 37 anos de idade, assumi o governo do Ceará. Sou mais jovem, 32 anos. Com 36 eu saí, com 32 eu assumi o governo do Ceará e fui no plenário das Nações Unidas receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. O Ceará tem a melhor educação do Brasil. O Estado do Ceará não faz 30 anos que ninguém ouve falar em salário atrasado. Sabe esse sofrimento de Minas Gerais? Um Estado poderoso, rico. Faz 30 anos que ninguém ouve falar no Ceará em salário atraso funcionário. Sabe qual é o estado per capita que mais investe do Brasil? O pequeno estado pobre do Ceará. Sabe qual é a capital do Brasil que mais investe por cabeça? 50% das crianças do Ceará de 0 a 3 estão em creche de tempo integral em Fortaleza. Nós temos 1 em cada 3 escolas de tempo integral profissionalizante. Minas Gerais fechou 80 mil vagas de ensino profissionalizante. Aí vem um bocado de boboca desse que não souberam nem mijar nas calças direito da fralda, dizer que é velha política. De onde tiraram essa arrogância? Agora, você, mal nenhum, participa lá e luta aqui. Depois você vai vendo. Por quê? Partido é isso. É um ajuntamento de seres humanos falhos, vulneráveis. Alguns são obsessivamente estudiosos, profundos, outros são levianos, Maria vai com as outras. Uns dão valor à história, outros dão valor à próxima eleição, mas isso é obra humana. Não vai encontrar no Renova, pode acreditar, se lá no Renova você não vai encontrar anjo. Se você viu uma reunião, não, todo mundo é puro, todo mundo é decente, os outros são ladrões, os outros são corruptos, só nós os puros, sai de perto, porque essa aí é o que a Bíblia chama de sepulcro caiado. Ciro, boa noite, seja bem-vindo a Minas Gerais. Eu tenho 2 questões, porque você acabou citando o Maré do Maringá, então vou ter que fazer uma pergunta sobre ele, apesar de fugir do assunto. Existe um slogan que é repetido por todo mundo, do MPL à Tabata, que a Previdência vai combater privilégios. De alguma forma, o texto final, o provável texto final da Previdência vai combater algum tipo de privilégio. E a outra questão é, Sérgio Moro, Marreco,
Qual é o futuro que você espera para ele? O que você acha que vai acontecer com ele daqui para frente, especificamente? Veja, o setor público brasileiro é o que concentra privilégios, certo? São vamos dizer, os regimes especiais. Lá atrás, ainda com a Dilma, você já estabeleceu um teto de R$ 5.800 para a repartição no serviço público, exceto do Executivo, exceto o Legislativo e o Judiciário. E o que vem, isso valendo para quem entrasse no serviço público a partir de 2013. Né? Isso está em vigor. Foi a maior corte. Lá atrás, não foi esse governo, e mente como se fosse, lá atrás, os políticos do Legislativo se impuseram uma regra. E aqui não tinha. Antes você podia se aposentar com 8 anos. Eu tive o direito de me aposentar com 8 anos de deputado estadual. Veja a imoralidade. Então eles acabaram com isso lá atrás, não foi esse governo. Agora eles podem se aposentar com 35, diferente dos 40 do povo, e não tem teto. É mentira que eles estão dizendo, não tem teto. Esta reforma propõe um teto de R$ 5.800 extensivo aos políticos no futuro. Não deixa de ter mérito, mas é mentira que isso é hoje. Não tem. Os que votaram hoje, inclusive, têm a opção de abrir mão, e não abriram mão. Pelo contrário, garantiram que não é alcançável retrospectivamente os direitos que eles têm de contribuir, não sendo mais deputado. Então, se o Rodrigo Maia tem 3 mandatos, se ele é próximo no 4º mandato ele não se eleger, ele tem direito de continuar contribuindo para a carteira de previdência parlamentar e se aposentar com R$ 26.000 a valor de hoje. Então é mentira. Os militares, eles aumentaram a contribuição dos militares de 7 para 10,5 com uma mão, e com a outra mão o Bolsonaro deu um aumento de salário de 22 para 30 mil reais no topo da carreira. Então aí eu também topo. Eu ganho 7 mil e contribuo com 10%, eu pago 700. Aí eu de repente passo a ganhar 10 mil e continuo e passo a pagar 700 sobre 10 mil, é menos, não é mais. Concorda? Ou 800 sobre 10 mil é menos, não é mais. Embora nominalmente seja mais. Idade mínima para o povão, 62 mulheres, 65 homens. Idade mínima para os militares, não tem. Teto para os militares, não tem. Pensão para a viúva do trabalhador do regime geral, acabou. Pensão para a viúva do militar, continua. Não, as filhas já acabou lá atrás. Não foi esse. Acabou assim, para a frente. Hoje, dos 47 bilhões, 5 bilhões de reais pagam pensões de filhas de militares com o nome antigo de inúptas. Quer dizer que não casaram. E você tem a senhora de 62 anos, vive com o nojento lá, vive com o nojento há 30, mas não casa. No protocolo, não casa. Qualquer juiz vai reconhecer a união estável, mas para a filha continuar sacando dinheiro dos cofres públicos, não é nem só a favor de dar para trás, mas não foi esse governo que acabou, isso acabou lá atrás. Então assim, você diria, os magistrados têm um teto? Não tem. O direito a auxílio e moradia. Definitivamente não há nenhuma quebra de privilégio. Olha, eu posso até estar me enganando aqui, ou estou com muita raiva e não quero ver, mas eu não consigo dizer para você, não, acabou tal privilégio. E estou aqui para alguém me dizer assim, não, acabou tal privilégio, você não está reconhecendo, eu estou o primeiro a reconhecer. Porque o problema nosso não é justiça. Estou te dizendo, eu abri mão. E assim, eu devia ter dito mais, que eu não tenho empresa, não tenho rádio, não tenho televisão, não sou sócio de nada, não sou sócio de ninguém. 40 anos de vida pública, nunca respondi por um mal feito, nem para ser absolvido. E estou com medo da velhice. Hoje eu fui fazer a simulação aqui, se eu estivesse contribuindo e tal, estava bem pertinho. Né? Eu trabalho desde muito cedo, mas eu pago meu plano de previdência privado. Eu fiz uma opção pessoal de não entrar nisso daí, para não fazer da política meio de vida, para poder andar, cabeça erguida e dizer o que eu quiser dizer e pronto. Quer saber do Sérgio Moro? Vou dar um exemplo. Para mim, eu sei que ele é herói para muita gente, que é um povo machucado, exausto de impunidade, ninguém aguenta mais o privilégio
do bandido de colarinho branco, poderoso, ser premiado com a impunidade, então aparece um jovem, né, botando os grandões na cadeira, não sei o quê, papapá. Então a gente tende a, normal, qualquer nação tem essa vulnerabilidade, e a nossa mais ainda. Nós estamos muito carentes de heróis. Aí veio o Neymar e viram o que virou. Então, infelizmente, heróis não existem. São muito raros e quase sempre só são percebidos depois de morrer. O Sérgio Moro é um politiqueiro, não é um juiz. E eu explico para vocês com clareza qual é o país do mundo. Esqueça se o Lula é culpado ou inocente. Esqueça. Para esse argumento aqui, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Conheço bem. Denunciei muita coisa. Mas até o pior bandido, que não é o caso, tem direito a um julgamento severo, equilibrado, isento, em que o promotor acusa com toda a dureza, a defesa defende com todo calor, e o juiz ali observando a prova dos autos e a lei, aplica a lei para absolver ou para condenar. Essa é a minha formação. Qual é o país do mundo sério em que um juiz condena um político e no dia seguinte vai ser ministro do político que ganhou a eleição porque aquele não pôde disputar? Isso é uma imoralidade insanável. Percebe? Se ele tivesse condenado convicto, sério, para o juiz, ele não podia jamais aceitar ser ministro do outro. Porque isso é uma imoralidade insanável. Não, fique à vontade. Isso não é uma ilação que você está fazendo? Não, ilação não. Eu falei uma coisa que é muito absoluta. Eu disse, nenhum país do mundo e nem o Código da Magistratura Brasileira aceitaria. Você está afirmando que o Moro aceitou ser ministro logo após ter condenado o Lula. Não, eu não estou afirmando não. Me parece que essa é uma evidência. Eu comecei dizendo que eu sei que o Moro é herói para muito brasileiro de boa fé e você provavelmente é um deles. Eu não tomo ele como herói. Não. Eu tomo ele como um camarada que começou o meu projeto nesse país. O projeto de ser ministro, né? Só um minuto. Então eu vou refrasear. Deixa ele falar. Pode falar à vontade, eu garanto a sua palavra. Dá o microfone para ele. Só um minutinho, vou te dar o microfone. Deixa ele falar. Ei, pessoal, aqui não é o Moro, não. Aqui não é o Moro, não. Não vamos transformar o evento aqui em galerinha do Ciro. E quem está falando aqui é o presidente interino da casa. Isso, não estou querendo que me respeite por conta disso, não. Mas me respeite por causa dos meus posicionamentos. Eu estou respeito porque me respeita e pronto. Porque todo mundo aqui merece respeito. E você também. Se não gostar de minhas ideias, é uma coisa. Agora, claro, de galerinha pro Ciro, contra o que eu estou falando, aí pô, meu irmão, eu não preciso de galerinha para esse assunto. Esse assunto então, eu gostaria de não tratar dele. Então, Ciro, eu não tomo o Moro como um herói. É uma pena que o nosso país muito pobre, né, sem a maioria da população sem instrução, o tome como herói. É compreensível. Nós nunca tivemos um juiz que tivesse peito de fazer o que ele está fazendo, ainda que com alguns possíveis defeitos. Agora, você tem que lembrar que esse processo passou por duas outras instâncias, né? E foi confirmado e até aumentado a condenação ao Lula. Agora, qual é o erro? Você, eu imagino que você tenha lido o processo para você estar falando o que você está falando. 81 páginas, 3 vezes. Isso, pois é. Frágil, então, quais são os erros técnicos que tem ali para depois você dizer que ele aceitou ser ministro do Bolsonaro após ter condenado? Veja bem, isto aqui é só uma constatação fática, meu irmão. Eu estou aqui para aprender, que você tem mais conhecimento. Seja muito bem-vindo, eu sou muito agradecido pela presença, pela participação e pela hospitalidade. Portanto, esteja em casa e eu garanto que aqui ninguém vai deixar de lhe respeitar enquanto eu estiver aqui com o microfone controlado. Como irmão, eu sou profissional do direito. Talvez a minha opinião seja um pouquinho diferente, menos compreensível, porque é justo que um povo machucado, olha, eu entendo com a minha alma, machucado pela impunidade, o que o Lula fez, não tem preço de responsabilidade. Eu estava lá pertinho. Sabe, o Lula deu R$1 bilhão para o meu principal adversário, sem licitação na Petrobras, o Eunício Oliveira. O Lula nomeou o Sérgio Machado para roubar na coisa, esses anos denunciou. O Lula botou o Eduardo Cunha, entregou Furnas para o Eduardo Cunha, para roubar. E eu disse, Lula, na hora que você entregar Furnas para o Eduardo Cunha, ele vai comprar a maioria dos deputados e vai virar presidente da Câmara.
Temer na linha de sucessão, e esses todos eu chamei de ladrão e fui processado por eles. Portanto, meu irmão, não é o Lula que está em discussão aqui. É assim, esqueça agora o assunto Sérgio Moro, vamos raciocinar de onde é que está o meu ponto de vista. Qualquer pessoa da classe média experimenta entrar no judiciário brasileiro contra as multinacionais dos planos de saúde. Sabe? Perdem todos, uma exceção existe. Por quê? Porque é um judiciário faccioso, descuidado da lei, descuidado do direito, que tem lado nos processos. As leis não são criadas por você, você não está comandado. Não. Mas essas leis que... As leis não são más, não. As leis não são más. As leis brasileiras não são más, não. Neste assunto, elas estão em linha com a melhor legislação do mundo. Mas não são justamente essas... Meu irmão, estou falando de outra coisa. Impede o quê, pelo amor de Deus? Impede o quê, pelo amor de Deus? Vamos lá. Experimenta entrar no juizado de pequenas causas contra as companhias telefônicas no Brasil. Tem exceções, mas o povo leva na cabeça todo dia. Por quê? Porque é um judiciário de classe, faccioso, tem muitas boas exceções. E o que é o Sérgio Moro? Nós vamos raciocinar juntos. É razoável, por primeiro, imaginar que é verdade. E segundo, não é doentio, nacionalmente falando, que um juiz federal, da Justiça Federal inteira, tem a decência, a compostura e a coragem de condenar os políticos, os outros todos não têm. Isso passa mesmo na tua cabeça, honestamente? Ah, você está completamente enganado. Você se lembra da Operação Satyagraha? Qual foi o fim dela? Só um minutinho. Sabe qual foi o fim dela? Só para você saber, o fim dela foi o arquivo, a anulação. Por quê? Porque tinha um juiz valentão, porque tinha um procurador da República valentão, porque tinha um delegado de polícia valentão, que virou deputado federal e hoje está exilado, condenado criminalmente. O procurador foi expulso da procuradoria, o juiz está carimbando processo de aposentadoria. Por quê? Porque fizeram besteira contra a lei e anularam tudo. E o Daniel Dantas, como símbolo, está lá com atestado de inocência dado pelo judiciário imprudente, exibicionista, que é o que o seu Sérgio Moro é. Então agora eu vou dizer um pouco mais, ele é mais do que isso, ele é um canalha. Eu vou explicar por que ele é um canalha. Eu vou explicar por que ele é um canalha. Não é porque ele aceitou ser ministro, tendo condenado o adversário. Isso é uma canalice insanável em qualquer lugar do mundo. Eu ando no mundo por aí, fazendo palestras nas melhores universidades do mundo. As pessoas me perguntam, eu fico vermelho, porque eu não sei falar mal do Brasil fora daqui. E aí eu vou te explicar por que ele é um canalha. Porque hoje está provado que o Bolsonaro convidou ele para ser ministro do Supremo Tribunal Federal antes da eleição. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro, ele era o quê? Pois é, isso aí, ele é um canalha. Ele recebeu um saco de dinheiro no formato de um cargo no Supremo Tribunal Federal, vitalício e de inamovível e com redutibilidade de vencimento. Quem faz isso é um traidor. Canalha! Agora, volto a dizer, o Lula não tem nada de inocente. Olha a minha vida como é dura. Minha vida é dura. Para servir ao povo, eu não tenho meia medida. O Lula é o responsável por toda essa tragédia. O Palocci é réu confesso. O Palocci roubou 100 milhões de reais. E a tragédia do desatino do Moro é que tudo isso é nulo. É quando você diz, foi examinado em segunda instância, é porque você não é obrigado a saber o que eu sou profissionalmente. Sabe o que é? O ato nulo ou anulável. Então, quando o juiz é suspeito pelo Código de Processo Penal, ele tem que se declarar como tal. Se ele não se declara, qualquer parte, a qualquer tempo, pode exigir a revisão dos seus atos. Reconhecida essa suspeição, são nulos todos os atos praticados por ele. Por que os outros juízes não observaram isso? Porque não, os outros estão observando e estão fora dos jornais, rapaz. Você tem 120 pessoas condenadas. Tem 120 pessoas condenadas. Sabe qual é o lugar do mundo que condena a destruição de empresa porque os titulares da empresa são corruptos? Nenhum país do mundo, meu irmão, faz isso. O Sérgio Moro fez isso a serviço dos norte-americanos. Ah, não? Pois, olha, eu lhe recomendo, pega meu celular aqui, você tem tempo, você vai ler aqui uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos. É o seu problema. Você não está obrigado a saber o que eu sei, porque eu vivo disso. Então eu vou te dar uma entrevista do meu celular aqui,
uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, em que ele esclarece escandalosamente que o Sérgio Moro estava acertado porque os americanos não queriam mais o papel da Odebrecht jogando o jogo do Lula e da esquerda latino-americana em Cuba, na Venezuela, não sei aonde, na Bolívia, e que os americanos partiram para cima para destruir. Aqui está. Não é a primeira vez, não. Gente, por favor, só um minuto. Em 1964, isso é histórico. Como eu estudei nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, eu conheci esses documentos desencriptados na Biblioteca do Congresso. Ouvi áudios do Lincoln Gordon, do general Vernon Walters e do embaixador Lincoln Gordon, Vernon Walters e Lyndon Johnson, acertando a derrubada de João Goulart no Brasil. E meteram dinheiro também, então, através do IBAD. Eles distribuíram dinheiro para político salafrário e eles sabem que estão comprando gente aqui. Olha, manda eles tentarem me comprar. Agradeço aí, presidente, pela sua intervenção aí. Agradeço, Ciro, pela simpatia de dar resposta, de preservar o direito do presidente falar lá. É de todos. Sim, muito obrigado. Você é muito bem-vindo aqui, tá? Muito bem-vindo. É notável as pessoas aí, o carinho que tem por você. Você é bem-vindo em Belo Horizonte, é bem-vindo em Minas Gerais. E aquela mosquinha lá vai fazer um grande queijo mineiro. Tá bom? Deus quiser. Beleza? Esse é o melhor do mundo. E me agrada muito ver aqui essa quantidade de jovens. É sinal de mudança. Nós precisamos dessa mudança. E essa mudança vem através desses jovens que estão aqui. Eu tenho uma tristeza com relação ao governo que está aí. É um governo que tem um projeto só, que é a reforma da Previdência. E isso me dá medo dos próximos governos também ter só um projeto, né? Eu fiquei abismado de ouvir várias vezes na televisão que se a reforma da Previdência não passasse, o país ia falir. Parece que o país está bem, né? O país está falido. Já está falido, vai piorar mais do que isso. Então, a gente quer um governo que tenha alternativas, que tenha possibilidades de investimento. E eu queria ouvir de você, no caso de uma possível candidatura sua para presidente, quais são os seus projetos, além de ser só reforma de Previdência, que vai ter que reformar de novo. Me entristece muito saber também que vai usar só 20%, em vez de usar os 80% das melhores contribuições, vai usar 100%. Isso aí é um absurdo, isso aí é um crime tremendo. E me machuca muito ver que as pessoas todas estão sujeitas a isso aí. Então eu queria alguma palavra de você a respeito disso. Se há algum projeto seu que não seja um projeto único, que para mim, candidato a presidente com projeto único não serve mais. Está provado que não serve mais. E queria saber alguma proposta suas aí, numa possível futura candidatura. Eu falarei menos de uma candidatura, que eu vou pensar 150 vezes antes de ser candidato, nem sei. Mas, não, daqui até lá eu vou lutar sempre. E se quiser, o meu partido, etc., topo com todo entusiasmo. Mas para mim, eu já fui candidato 3 vezes a presidente da República. Eu já governei um estado, já fui ministro 2 vezes, o prefeito da capital, o deputado federal mais votado do Brasil. Então, assim, essas coisas têm pouco mistério para mim. Eu sei quanto eu choquei o amigo que carinhosamente veio aqui, ficou atento. E eu faço de propósito. Eu deixei uma palavra ali doendo no ouvido dele, mas não tem problema, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver. Por quê? Porque quem não gosta do Lula vai perceber que o Sérgio Moro criou os caminhos da nulidade do processo do Lula. E quem gosta do Lula vai achar ótimo, porque ele vai sair dali, inclusive anulado o processo, volta toda a estaca zero, ele volta a ser elegível. Claro que eles vão condená-lo, a outra juíza vai condená-lo, já condenou na primeira, vai condená-lo na segunda instância e volta tudo de novo e o país está nessa tragédia. Mas vamos lá. Eu sustento há muitos anos que o Brasil, meu companheiro, e você de novo falou a mesma coisa que eu penso. O Brasil não precisa
de coisas menores, nem pedacinho de coisa. O Brasil precisa ajuizar no meio do povo, porque o céu não é perto, um projeto nacional de desenvolvimento. Parece que assim, a minha cara virou falar sobre isso. Eu tenho 3 livros escritos, eu estou no 4º agora, com propostas detalhadas. Por exemplo, Previdência Social está detalhado, quanto custa a transição, quanto faz o sistema tributário novo, como é que faz, como é que cobra, de quem cobra, quanto arrecada, de onde tirar e tal e tal. Mas o objetivo aqui é tirar o Brasil da seguinte equação. De 1980 para hoje, que essas coisas que a frieza da inteligência permite a gente olhar. Se olhar assim na paixão, não vai enxergar. Mas de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo menos de 2,2% ao ano. Tem um momento que melhora, depois quebra, mas na média, para a gente olhar o grande quadro, o Brasil cresce 2% ao ano redondo. E a população cresce mais ou menos 1,7%. Ou seja, por cabeça, nós estamos parados desde os anos 80. Melhora, quebra, 2 melhoras. Plano Real, quebrou. Lula, Dilma quebrou. Pela mesma razão, é que o modelo econômico dos anos 80 dependia de fluxos internacionais de capital, que eram de longo prazo e barato, e dependia de ciclos de tecnologia que eram muito lentos. Então a gente saía atrasado, imitava os estrangeiros e ficava mais ou menos ali pau a pau com eles durante 10 anos, porque mudava devagar. O dinheiro estrangeiro virou especulação de altíssimo risco e de curtíssimo prazo, e as tecnologias tomaram uma velocidade que nós ficamos para trás. Então, aqui nessa sala deve ter mais celular do que gente, todos são importados. Todos os carros que estão parados aí fora, mesmo que tenha sido construído aqui em Betinho, montado aqui em Betinho, 80% do valor dele vem de fora. A parte rica, a suspensão, os comandos alfanuméricos, a parte de informática embarcada e tal. Por quê? Então, entender isso é a partida. Então o Brasil, nesses últimos 10 anos, tem o pior 10 anos da história dos últimos 120 anos. Nós afundamos para valer. Aí são coisas terríveis. Em 1980 o Brasil era a soma da indústria da China, da Coreia, de Singapura, da Malásia, e ainda sobrava um tanto. Hoje a China é 10, 12, 14 vezes maior do que o Brasil, só ela. Então, por quê? Porque a indústria do Brasil está acabando. Fecharam 13 mil indústrias nos últimos 3 anos no Brasil. 220 mil pontos de comércio fecharam no Brasil. Quais são as razões? 4 motores. O primeiro, eu já falei aqui muitas vezes, é o consumo das famílias. Então, o meu governo iniciaria, se eu tivesse sido eleito, atuando nisso. Então, eu ia chamar todos os 63 milhões e 500 mil brasileiros do SPC e ia fazer com eles uma reestruturação de passivo, que para os grandes eles fazem todo ano. Para os grandes, a conta de bilhões, eles fazem todo ano, chama refis. Sabe quanto é a dívida média depois do desconto que o Serasa já está dando? R$ 1.400. Então ia trazer a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ia financiar esses R$ 1.400 em 10, 12, 14, 15, 16 vezes, com jurozinho de 10, 12% a Caixa, o banco ganhava dinheiro e o cidadão podia começar a voltar a ter crédito. Então o seu primeiro movimento é restaurar o consumo das famílias. O segundo movimento é consertar a conta pública, é o investimento do setor público. E aí o caminho não é esse da Previdência, cortando despesa, que vai atrapalhar o primeiro motor. Quando eu corto na Previdência, o aposentado ganha menos, conta menos. As cidades pequenas, volto a lhe dizer, 70% do dinheiro que circula é o INSS. Se você quebra 10, 15, 12%, isso aí, o dinheiro cai 15%. A circulação é matemática. Então, como era a conta é muito mais ligeira. Eu ia pegar a renúncia fiscal, 386 bi, eu capar 20%. Depois ia passar o pente fino para ver se achava mais. Mas 20% era para começar. Nós acabamos de fazer isso no Ceará. O Ceará não fala em atraso. A reforma da Previdência lá, nós já cobramos dos grandes 14% de contribuição, né? Os pobres menos. Nós fazemos. E ganhamos as eleições. Né? Aumentamos e capamos lá as renúncias fiscal para atrair indústria, nós pegamos 15% e tiramos. Conversando com os empresários, olha, está indo um sacrifício, não tem sentido fazer um sacrifício nas costas do povo, tirar a pensão de criança com Down. Quando eu tenho 386 bilhões, eu tiro 20%, ninguém vai morrer por causa disso, bota 80 bilhões, aí cria um tributo sobre lucros e dividendos, dá mais 70 e você vai consertando. Depois você tem um problema do passivo dos empresários. Hoje o Brasil, o empresariado brasileiro, está de tal forma endividado que não tem mais investimento. Então 75% da indústria brasileira está ocupada, 25% desocupada.
Você tem que voltar a investir. Para investir, você tem que animar o consumo para ocupar esses 25% e estimular o empresário a criar uma outra fábrica, ou abrir um outro comércio, ou expandir a roça. Isso precisa ser via crédito. Eles estão fazendo o oposto. Então o Brasil tem 380 bilhões de dólares de reservas cambiais, você criaria um fundo soberano com 50 bilhões, não precisa ser muito mais do que isso, para fazer uma espécie de fundo rotativo para trocar dívida interna caríssima do empresariado por dívida externa barata, porque o juro lá fora está zero. Então isso é. E por fim, uma política industrial de comércio exterior, porque nenhum país do mundo sustenta a sua economia baseada em produtos primários. A gente compra celular, eletroeletrônico e está pagando remédio, meio de diagnóstico médico com milho, soja, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Então é preciso pegar o complexo industrial da defesa e já entregar a Embraer. Por isso que eu tenho raiva. Porque ali está o Brasil gastando bilhões, o dinheiro já está sendo gasto, só que está gerando emprego na China. Outro dia a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Foi cancelada essa licitação. Só um minutinho que eu estou terminando. Então o complexo industrial da defesa é um dinheiro onde o dinheiro está gastando. O complexo industrial do agronegócio. Então você tem o Triângulo Mineiro, essa coisa extraordinária da pecuária, da soja e não sei o que e tal, no oeste de Minas, na região de Juiz de Fora, tudo uma agricultura e uma pecuária. 40% a 50% dos insumos são importados do estrangeiro. Tinham cortado dos pecuaristas, da bancada do pecuarista, cortaram lá. Não, iam botar um tributo de 3% nas exportações e caiu. Era 86 bilhões, 3% da exportação, que era um dinheiro que quem ia pagar eram os chineses. Derrubaram. Tudo nas costas do povo, desse daí tiraram. Né? Então veja. Claro. Eu estou só lhe dizendo que estava tudo pensado e tal. E para que isso? Para animando a economia, eu dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer o quê? Botar todo brasileiro numa escola pública decente. Aí dizer, mas é conversa de todo político. Vai dar uma olhadinha no Ceará. Entra na internet e vê qual é a melhor ideia de educação do ensino básico do Brasil, é o Ceará. Um terço das escolas é tempo integral, com ensino profissionalizante. Vai ver lá, evasão zero no nível médio. Aqui no Brasil é 40%, lá é zero a evasão. A melhor rede pública de saúde, nós temos, enfim, e não é milagre não, é porque essas coisas a gente vai fazendo, vai treinando, temos coesão política, sabendo o que é que estamos fazendo e tal. O produto industrial do Ceará está expandindo. Nosso produto industrial, na hora que o Brasil está se acabando, nossa produção industrial está subindo. Porque na contramão nós conseguimos fazer uma mega siderúrgica lá, agora com os coreanos e com uma coisa. Pegamos um calote da Petrobras, a Dilma nos enganou, porque estava tudo reservado, terreno para fazer uma refinaria, estamos agora entregando as refinarias para os estrangeiros. Então o Brasil, meu irmão, pode acreditar, tem 10 portas de saída. 10. Obrigado pela atenção.